A busca de saídas para o resgate da credibilidade na política, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o sociólogo Rodrigo Prando, professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada, professor. Boa noite, eu que agradeço. Bom, professor, a lista do ministro Fachin e os áudios que exibiram para todo o país, para o mundo, o esquema de corrupção, o sistema de corrupção na relação de empresários do setor privado com políticos e autoridades, traz um impacto tão forte que ameace a democracia? Traz um impacto fortíssimo. Nós vamos analisar essas imagens e esses áudios daqui a 30, 40 anos. Essas imagens, esses áudios, eles são marcados sociologicamente, historicamente, como um elemento que faz parte de uma operação que desnudou como nunca se viu na história brasileira, quiçá na história mundial, a corrupção. Mas aquilo que já se sabia. Se sabia, mas hoje, por conta das redes sociais, isso toma uma dimensão jamais vista. Se sabia, mas mostra esta relação da corrupção no público e no privado, mostrando que a política no Brasil está apodrecida. O sistema político está apodrecido. Cabe perguntar se desse sistema apodrecido servirá como elemento de adubo para uma nova política. Essa é uma coisa. O senhor falou elemento de adubo para uma nova política, mas eu vi uma referência outro dia que tudo isso está criando um terreno fértil para o aparecimento de figuras que se apresentam, bom, eu não sou político, detesto política, aproveitando-se da onda do clima antipolítico e oferecendo uma alternativa dissociada da política. Eu quero ouvir do senhor se isso é um grande risco e uma possibilidade de aparecimento de aventureiros, de figuras inexpressivas que tenham chance de crescer e aparecer. O risco existe. Eu penso sempre que a saída para a política, na situação que está, ainda é a política. Política com P maiúsculo. Um cientista político que você, Maria Lídia, conhece, eu também fui meu professor na Unesp, Marco Aurélio Nogueira, escreveu um livro chamado Em Defesa da Política. E já naquele livro ele apontava desta negação da política como uma estratégia do próprio político. No fundo, quem nega a política, de uma certa maneira, que não apenas retórica, pode invocar a força, porque a política existe para que o diálogo, para que os consensos sejam construídos, para que projetos de um país sejam consubstanciados na discussão democrática. Pela arte da conversa e do entendimento. Do entendimento da conversa, da negociação, do convencimento, que é vencer junto, convencer é vencer junto. Sem dúvida que nós corremos o risco de uma saída de um aventureiro ou de uma figura autoritária. O senhor já vê no cenário político figuras com esse perfil se articulando? Sem dúvida que existem, mas também o índice de rejeição dessas figuras acaba sendo altíssimo também, porque hoje as redes sociais, como eu bem coloquei há pouco, traz também uma repercussão, ou seja, vídeos e posições que são entendidas como retrógradas. Mas o senhor identifica essas pessoas já? Sem dúvida que se pode identificar. Por exemplo, uma figura como Jair Bolsonaro, ele tem uma pegada que muitas vezes mostra uma posição muito dura em relação à política, mas por um outro lado as posições deles muitas vezes resvalam não só no conservadorismo, mas também em algo que não é bom para a democracia, como por exemplo pensar a retomada de governos militares. Os militares hoje estão numa outra ótica, num outro papel. Eles querem e estão prontos para estar dando contribuição no sistema democrático. Então figuras como essa ganham repercussão. Então Bolsonaro ele tem sido campeão nas redes sociais. Agora, tem que ver também como é que ele vai se entender. E aí tem uma diferença do discurso para a prática política. E ele é um candidato que, se colocar para 18, é inteligente. E provavelmente o discurso dele vai mudar. E no seu entender, grandes partidos como o PT, o PSDB, sinalizam que podem ter abertura para abraçar essas candidaturas?
Bom, eu acho difícil. Se aproveitem da onda da hora? Os principais partidos brasileiros, a gente sabe que o sistema político brasileiro ele tem assim, uma multiplicidade de partidos que se fragmenta e fica até incompreensível para o eleitor entender por que de tanto partido. De qualquer forma, se nós formos pensar no PMDB só chegou ao Executivo, à presidência da República, por vias indiretas, nunca depois de 89 numa votação. Por isso que eu citei PT e PSDB. PT e PSDB estão polarizando a política brasileira nos últimos anos. Dentro do PSDB hoje você vê que a lista trouxe aí terra arrasada para as principais lideranças, salvaguardando até o momento a figura do prefeito João Dória, que já é com balão de ensaio apontado como um possível candidato. Por mais que ele negue. Por mais que ele negue, porque ele faz o papel de ser alguém que foi conduzido neste primeiro momento pelo governador Geraldo Alckmin. Agora, essa lista do Fachin mostra, professor, que efetivamente o poder corrompe, que ninguém escapa? Eu não sei se dá para generalizar, que a gente tem que tomar muito cuidado com generalizações. Porque está tão geral, sim, né? Pelo volume de gente. Não, sem dúvida, mas se você colocar todos no mesmo patamar ou na mesma condição, aí realmente o terreno fica fértil para qualquer tipo de aventureiro, para qualquer tipo de discurso negador da política. A saída, como eu disse, ela tem que ser política pensando no país, na democracia, na res pública, porque essa lista mostra este interesse privado dominando o Estado e atores de dentro do Estado políticos se servindo também dos interesses privados. Uma outra questão é a saída, né, que foi, inclusive, como anunciei a sua entrevista, a busca de saídas. E nós estamos ouvindo muitas alternativas, desde aquela anistia geral para as doações de Caixa 2, que aí livra a barra dos políticos tradicionais, que são grandes lideranças do país, a convocação de uma Assembleia Constituinte independente, ou mesmo antecipação das eleições presidenciais, trazer já para esse ano um grande pacto entre as correntes e forças políticas existentes. Disso tudo que está sendo apresentado, o senhor vê alguma delas como sendo realmente a saída adequada? Das 4 opções que você coloca, a que mais me parece, dentro dos limites de uma proposta democrática para a reconstrução do Brasil, uma convocação de uma Assembleia Constituinte para rever pontos da Constituição e pensar a reforma política. Agora? Agora, por exemplo. É aquilo que eu vejo com maior simpatia. A ideia de lista fechada não traz simpatia. A ideia de uma anistia, veja, vamos retomar rapidamente o que aconteceu naquele trágico acidente da Chapecoense e dali para frente as 10 medidas da corrupção Sim. foram desconfiguradas e em massa a sociedade criticou. Então aquilo que eu vejo como uma saída melhor para este cenário, uma ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte. Agradeço muito. Eu que agradeço. Uma boa noite, professor. Obrigado.